Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. Continuando com o mês do horror, vamos falar sobre o horror cósmico e seu principal expoente, o escritor H.P. Lovecraft. Lovecraft dizia que o sentimento mais antigo e forte da humanidade é o medo. E o medo mais antigo e forte é o medo do desconhecido. Esse desconhecido é muito bem representado pelas forças da natureza, sejam do nosso mundo ou do universo, do espaço. Inclusive eu fiz uma pequena abertura com imagens reais, e por isso mais assustadoras, né? Das sondas Voyager e Cassini, demonstrando quanto esses mundos podem ser realmente aterrorizantes. E aqui na própria Terra, as forças da natureza são devastadoras, principalmente porque elas não têm um propósito. Elas são completamente indiferentes a nós humanos. Um furacão, um terremoto, eles destroem milhares de vidas, independente das virtudes e dos defeitos dessas pessoas, de suas crenças ou suas descrenças, de seus pedidos de clemência, de proteção. Essas forças elas não têm um objetivo, elas não têm uma consciência, elas apenas são. Elas não têm um propósito real. Sim, elas são modificadas em relação ao próprio homem, modificando, por exemplo, o clima, né? Mas elas não têm aquela intencionalidade. Independente de bons ou maus, enfim, de homens, mulheres, velhos, novos, crianças, elas passam e destroem vidas. E essa indiferença mostra o quanto nós, seres humanos, somos insignificantes perante a vastidão do universo. E Lovecraft trabalhou muito bem isso com uma metáfora sensacional, que são os antigos deuses que ele criou para povoar esse universo Lovecraftiano. Ele, como ninguém, mesclou a ficção científica e o horror. Eu não sou um especialista em Lovecraft, eu sou apenas um apreciador de suas histórias. Se você já conhece, é bom que ajuda a matar a saudade. Se você não conhece, eu vou mostrar algumas obras que ajudam a introduzir você nesse mundo maravilhoso de H.P. Lovecraft e o horror cósmico. Bom, esses deuses, na mitologia Lovecraftiana, eles existem há muito tempo, muito antes do surgimento do homem, e já povoaram a Terra. E em todas as suas histórias, ou na grande maioria delas, Lovecraft trabalha essa ideia desses deuses voltarem ou influenciarem a humanidade. Porque sim, eles são indiferentes a nós quando temos sorte, mas quando não, eles são claramente hostis. E uma forma de atrair esses seres, essas divindades chamadas dos grandes anciões, é o livro Necronomicon. Você já deve ter ouvido falar desse livro, criado por Lovecraft, em suas histórias, porque suas obras influenciaram gerações de escritores e cineastas. Uma Noite Alucinante, ou Evil Dead, né, dependendo da tradução, trabalha com a ideia do Necronomicon, invocando esses seres sobrenaturais. E Lovecraft vai até além da questão do sobrenatural. Esses seres são mais extradimensionais, extraterrestres, do que propriamente seres como fantasmas, como espíritos, demônios. Eles podem até ter sido interpretados como demônios pelos homens primitivos, mas eles são seres vindos de outras dimensões que muitas vezes conseguem acessar o nosso mundo, penetrando através até de ângulos geométricos, de cálculos matemáticos ou invocações de livros místicos como o Necronômico. Então as histórias de Lovecraft são muito interessantes porque utilizam muito da ciência na questão da vastidão do universo e de seres antiquíssimos e da pequenez humana perante o grande todo. Eu separei alguns livros, são bem interessantes porque Lovecraft escreveu muitos contos e tem alguns romances, né, uns 2 ou 3. E esses contos estão espalhados por diversas editoras, por coletâneas. Eu separei aqui da Edra, porque são livros bem acessíveis, devido à sua capa mais simples, mas o preço é bom, e a qualidade então é melhor ainda. A qualidade das traduções, das introduções, que eu até aconselho a deixar para ler no final, são excelentes. Então os livros da Edra, que tratam de Lovecraft, eu aconselho sem medo. Então, o chamado de Cthulhu e outros contos. Cthulhu é um desses seres mais conhecidos aqui dos leitores. Não existe uma forma errada de pronunciar, porque não existe uma forma certa. Cthulhu não foi criado para ser pronunciado por seres humanos.
Então você pode falar Cthulhu, Cthulhu, Chitulo, enfim. Mas ele é um dos mais conhecidos justamente por habitar o nosso mundo, o planeta Terra. Ele fica nas profundezas dos oceanos. Tá aí, ó, mais uma daquelas forças que são desconhecidas, né? O fundo dos oceanos ainda é pouquíssimo explorado, nós não sabemos o que existe sob suas águas. Então Cthulhu está ali, aguardando o momento de despertar e trazer os outros anciões para dominar o nosso mundo, escravizar ou destruir a humanidade. Além do chamado de Cthulhu, este livro possui outros contos fantásticos. Dagon, por exemplo, que foi a sua primeira história publicada. Lovecraft publicava seus contos em revistas pulp, né, revistas de horror e ficção científica de baixa qualidade, tanto em termos de material físico, como páginas, a capa, quanto do material literário que eram publicadas nelas. Lovecraft era exceção, mesmo assim ele recebia muito pouco por suas histórias. A ficção científica, se ainda hoje, por alguns círculos literários, ainda é vista como literatura de segunda classe, né, a ficção científica e o horror, imagina nos anos 20, que foi o campo de atuação de Lovecraft. Mesmo assim ele foi fiel ao seu estilo e persistiu até o final, mesmo sofrendo com sérios problemas financeiros. Seu reconhecimento mesmo só veio após sua morte, quando um grupo de amigos fundou uma editora para publicar suas obras. E hoje sua influência se faz sentir em quase toda a cultura pop. Mas é assim que as coisas acontecem, né? Pois bem, então além de Dagon, tem a música de Eric Zahn, que é sobre um compositor que parece produzir uma música que não é deste mundo. Temos o modelo de Pickman, que é um pintor que retrata em seus quadros cenas horrendas, horripilantes, criaturas pavorosas. E um fã, um admirador do seu trabalho, procura descobrir de onde ele busca essa inspiração. Isso acaba sendo algo terrível para este fã. Tem o que a Lua traz consigo, que é um pequeno conto de 2 páginas e meia, mas muito interessante. Ele sintetiza um pouco aquela parte delirante do Lovecraft. E A Frio, que é uma história instigante, acredita em mim. Então, o chamado de Cthulhu e outros contos é uma boa porta de entrada para você conhecer esse autor maravilhoso, que é considerado um dos mestres do horror. Continuando com a Edras, tem A Sombra de Smaug, é uma única história. Em uma determinada localidade, os seres humanos parecem estar perdendo suas características. Então, as outras cidades da região se afastam deste local porque há algo maligno, há algo amaldiçoado, há uma espécie de maldição, de abominação sobre a população daquele local. E um homem, que vem de uma outra região, procura descobrir o que está acontecendo e essas descobertas vão levando ele a um caminho em direção às trevas mais profundas. É uma história impressionante de Lovecraft, parece muito à frente do seu tempo. Então, vale muito a pena. Ainda com a Edra, Um Sussurro nas Trevas, que é pura ficção científica. Também é uma história única. Esse livro aqui, ele rivaliza bastante com outro conto chamado A Cor que Caiu do Espaço. Ele não está aqui comigo porque essa história está em uma outra coletânea. Eu não possuo o livro único, mas a Edra possui sim este conto, está bem baratinho. E é uma das melhores histórias de Lovecraft. Narra a queda de um meteorito em uma fazenda e cientistas começam a investigar, algo sai desse meteorito e começa a afetar toda aquela região, inclusive os moradores daquele local. Uma história impressionante. E pulando para LPM Pocket, nós temos Nas Montanhas da Loucura. Essa história aqui também é fantástica. Aqui possui outros contos. A Casa Maldita, Os Sonhos na Casa da Bruxa, Depoimento de Randolph Scott, mas que vale mesmo é Nas Montanhas da Loucura. Conta uma expedição antártica para investigar um local onde pareceu existir uma civilização antiquíssima. Então os cientistas saem para explorar o local e o que eles descobrem parece reescrever a história da humanidade. Esse livro aqui foi, inclusive, serviu de inspiração para a teoria da Terra Oca. Ele cita diversos exploradores da Antártida, inclusive o almirante Byrd,
que não sei se foi delírio ou não, viu algo ali na Antártica também, e o seu diário foi confiscado durante muito tempo, só depois veio a público. Então essa história aqui tem um vislumbre de uma possível realidade em relação aos mistérios que podem existir nos polos, principalmente no Polo Sul. Mas antes de mais nada, é uma grande história de aventura e de horror e ficção científica. É um dos melhores trabalhos de Lovecraft. Então, é isso. Como eu disse, eu não sou especialista em Lovecraft, eu apenas admiro suas obras. Existem muitos sites, existem diversos canais que falam desse autor de uma forma bem mais completa, mas aqui foi apenas um demonstrativo aqui no mês do horror. Se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho assim deste autor fantástico, então mostrei alguns livros que podem ajudar vocês a escolher o caminho. Então é isso. Se curtiram, deem um joinha, isso é muito importante. Falem para seus amigos, assinem o canal e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!